Glória a Deus. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Nele temos a redenção dos pecados pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo as riquezas de sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o bom propósito que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor de sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo. É também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Amém? Senhor, nós continuamos a amar o seu nome. Algumas vezes nós falamos que a palavra, o momento da palavra é a parte principal de um culto, mas eu discordo disso. O culto ele é integral e inteiro desde o início e até a sua continuidade. O louvor não é menos importante do que a palavra, a oferta não é menos importante do que a palavra. Tudo é importante quando estamos na sua presença. Então o culto ele é completo desde o momento que nós levantamos de manhã, que inicia-se o nosso culto, passamos o dia meditando, cantando, escutando louvores, e quando nós estamos aqui congregados, então há mais intensidade, há mais fogo, e nós continuamos a amar o seu nome. E eu peço que o Senhor continue falando conosco, assim como nós te entregamos louvores, o Senhor falou conosco no meio dos louvores, que o Senhor nos ama, que estás presente. Continue falando conosco através da sua palavra, despertando a nossa fé, tirando toda a dúvida da nossa alma, nos dando força para crermos no nome de Jesus e termos o entendimento no poder do teu Espírito, para concluir aquilo que o Senhor nos deu a fazer, e que o Senhor complete em nós a boa obra que o Senhor começou. Nós te louvamos e te exaltamos em o nome do Senhor Jesus. Amém? Cadê o glória a Deus? Glória a Deus. Enquanto você estava lendo, Deus estava falando com você. Enquanto nós estávamos lendo o livro de Efésios, aqui uma carta que foi escrita para uma igreja determinada, a um povo determinado, e quando nós lemos, é tão vivo que nós nos colocamos nessa leitura, Deus falando conosco. Ele fala que Ele te elegeu, Ele te escolheu antes da fundação do mundo, ou Ele te predestinou. Diante de algumas coisas, alguns discordam do conceito de predestinação, né? Fala que é coisa de ocultismo, é coisa de místico, mas predestinado é uma conjunção de duas palavras, pré, que é antes, e destinado. Então Jesus pagou o preço por mim, me escolheu, então eu sou agora destinado. Para eu alcançar esse destino vai depender da minha decisão daqui para frente.
É a mesma coisa que eu falar uma pré-inauguração. Teve inauguração? Mas teve algo antes, dizendo, olha, vai vir uma inauguração e a partir dessa data está aberta, mas tem a pré-inauguração. Então quando Jesus te escolheu, e quando você entendeu o Evangelho, e começou a andar na presença dEle, então você está caminhando para a salvação. É como ele disse, aquele que crê e for fiel até a morte, esse vai ser salvo. Porque eu preciso continuar no processo e no caminho, até o final. Então eu já estou predestinado, já estou no caminho da salvação, eu já estou no caminho da redenção, Ele já perdoou os meus pecados, e agora estou caminhando, trilhando neste caminho até o fim. Mas Ele já me elegeu, Ele já me escolheu. João 15,16 fala bem assim, não foi você que me escolheu, não foi a tua bondade que te trouxe até a igreja, não foi porque você tem um bom caráter, porque você é justo, porque você é honesto, porque você é de boa família, porque você é de boa índole, e aí você diz assim, agora eu vou para a igreja porque eu sou perfeito. Não, você nunca foi perfeito. Não é porque você veio para a igreja, não, agora eu sou digno de ser salvo. Você não veio para a igreja, ou estar na igreja, ou é igreja pelo teu próprio mérito. Foi Ele que te escolheu quando você estava banhado no pecado. Quando o Senhor me visitou, foi no dia que eu estava usando drogas com os meus amigos lá na Bahia. Ele não me visitou quando eu estava dentro da igreja. Ele me visitou, Ele me escolheu quando eu estava perdido na idolatria. Ele não esperou eu fazer o curso teológico para Ele depois me avaliar e me dar um tipo de prova para ver se eu sou capacitado a ser escolhido por Ele ou não, como faz dia a dia. Você vê que para você ser escolhido pelos seus amigos, eles fazem uma avaliação. Você já percebeu que para algumas pessoas, hoje não, mas para algumas pessoas que você já mandou um convite de amizade no Facebook, algumas pessoas demorou alguns dias para te aceitar. No meu perfil do Facebook tem um monte de gente que mandou solicitação, eu não aceito porque eu não conheço. Como é que eu vou aceitar E a grande maioria está lá no seu perfil assim. Você tem lá 1.000, 2.000, 500, não sei, mas tu só conversa com 4 ou 5. A grande maioria é só para bisbilhotar o que você faz. E principalmente quando só coisa, viagem, não vou falar coisa ruim, que viagem não é coisa ruim, né? Mas já viu, quanto mais a foto mostra declínio, mais tem curtições ou curtidas no caso. Você vê que quando você coloca lá algo, um post, que você está ruim, que você está cabisbaixo, que você perdeu algo, que você foi roubado, que você foi isso, cara, vi um monte de comentário. Quando você fala assim, Jesus me salvou, tem 1 ou 2 que curte, que te dá parabéns. Quando você fala um testemunho que algo te transformou, uma foto que te transforma, é poucos. E mesmo assim ainda passa pelo crivo, para ver se é digno que eu escreva ou não. Mas aquele que criou os céus e a terra, Ele te elegeu. Esse ano é ano de eleição. Nós iremos eleger quem vai governar o Brasil por mais 4 anos. A Bíblia fala que Deus, Jesus, comprou de todos os povos, nações, línguas e tribos, homens, e os constituiu para Deus reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Deus já te elegeu para reinar sobre a terra antes da fundação do mundo. E algumas pessoas precisam da nossa permissão para ser eleito. E aquele que criou os céus, aquele que criou a terra, já te elegeu para ser vitorioso, já te elegeu para você ter glória e graça, já te elegeu para você ter uma história abençoada. Sabe o que é? O Deus Todo-Poderoso escolheu uma criação imperfeita que é eu e você, e Ele te escolheu mesmo sem você saber, e falar bem assim, olha, eu te elegi, eu te escolhi, mesmo sem você ainda estar sabendo, eu te escolhi. E isso, irmãos, é muito forte e muito poderoso. O Deus dos céus te escolheu.
Talvez você está esperando hoje a aprovação de alguém ainda. Talvez você está esperando a aprovação de uma pessoa, a aprovação, sei lá, da tua família, porque você fez algo e precisa ser aceito. Sabe, aquele relacionamento, aquele namoro que o pai não aceita, a mãe não aceita, e aí, ou talvez, será que vai aceitar ou não? E fica naquela discussão, e aí, eu vou enfrentar meu pai, eu vou falar meu pai ou não? E aí você espera ser aceito. Nossa, será que o Luan ficou assim quando a Fernanda começou a namorar com ela? Eles ficaram ensaiando. Se vai conversar ou não, até no dia que ele teve coragem, foi lá. Aí ele sentou bem quietinho no sofá, e eu bravo do jeito que eu sou. Obrigado, Deus te abençoe, querido. E eu falei, ei irmão, como é que é? Não, brincando, falei. E ele esperando se ia ser aceito ou não. Uma frase que eu falei para ele, que eu lembro como ontem, eu falei bem assim: eu espero que você não seja substituído por outro. Espero que você seja o primeiro e aquele que vai casar com a Fernanda, porque até agora ela não me apresentou nenhum rapaz aqui. O primeiro que entrou dentro de casa e pediu a mão dela em namoro foi você. Espero que você seja o primeiro. E ainda falei assim para ele: se você fizer tudo que eu espero que você faça e levar a minha filha ao altar, você não recebe um sogro, você recebe um pai. Aí os olhos dele encheu de lágrimas. Tem 4 anos, né? Acho que já está enrolando demais, acho que já está na hora de casar. Mas, então, essa necessidade de ser aceito ou não, se a pessoa vai aceitar ou não, essa mentalidade. E mesmo ainda sem eu escolher a Deus, quando eu estava perdido nos meus pecados e nos meus delitos, foi Ele que me escolheu, foi Ele que veio atrás de mim, foi Ele que me viu quando eu estava totalmente sujo, imundo, e o amor dele mesmo assim foi até lá e me abraçou, me escolheu. E ainda fala bem assim o verso 16 do capítulo 15: e me nomeou, fazendo com que eu vá e dê fruto, e esse fruto permaneça. Quando eu não tinha Jesus, eu era conhecido como mentiroso, idólatra, prostituto, viciado. Esse era meu nome. É assim que eu era conhecido. Depois que Ele entrou na minha vida, que Ele me salvou, que Ele me limpou, sabe como Ele me chama hoje? Herdeiro, filho, príncipe, sacerdote, rei, cabeça e não mais cauda. Esse é o título que Deus te deu. E aí, para poder corroborar isso, é esse entendimento, Paulo escreve que é também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido. Então, quando o Senhor Ele te alcançou em determinado momento da sua história, você sabe muito bem, no momento que Deus te alcançou, no momento que o Senhor te tocou, se não foi em algum momento, que seja hoje, que Ele entre na tua vida hoje. E aí, na hora que eu entendo o poder deste evangelho, na hora que eu entendo o poder da mensagem da cruz, que alguém morreu por mim. A cruz é o mesmo sentimento de um pai quando vê um filho desesperado, e aí ele espera que alguém possa ser o doador, porque ele ainda não é compatível, ou não fez o exame, e daqui a pouco vê que o filho precisa do rim, e aí em outro exame ele percebe, ou o médico identifica que ele é compatível, e ele tem o prazer de entregar. Se for possível, tem prazer de pedir para o médico matar ele. Não, meu filho precisa do coração, então pode me matar e retire meu coração. Todo pai, toda mãe tem esse mesmo sentimento. Todo pai, estou falando pai e eu estou falando mãe. Tem uns palhaços por aí, umas mandiocas por aí. Teve um dia que a Fernanda estava muito gripada, mais gripada mesmo, e ela, quando ela era pequenininha, ela não chorava, ela gritava. Se ela fosse chorar, ela esperava mais ou menos uns 3 a 10 segundos com a pressão
o ar preso, e ela ficava toda roxa. Depois ela não chorava, ela gritava, ela chutava, ela prendia o fôlego. E aí ela começou a chorar e ela já estava com o nariz entupido e chorando, e ela ficou, sabe, engasgada ali. E eu comecei a orar. E aí eu falei: Senhor, desobstrui o nariz dela, desentope aí o nariz dela. E já veio na mente: se não desentupir, eu vou dar uma chupada nesse nariz. Eu quero ver se vai ficar catarro aí. A gente faz careta, mas quando é teu filho a gente não faz careta. E aí na hora que ela deu aquela sacudida assim, quando eu ia chupar o nariz dela, ela atixim. Glória a Deus, irmão, do atixim dela. Eu falei: meu Deus do céu, Deus me livrou de uma agora. E eu não queria saber, irmão, se aquele negócio ia sujar minha boca. Eu queria saber que a minha filha voltasse a respirar bem. Eu não queria saber se aquilo ia ser nojento sim, como é nojento. Mas quando nós amamos e queremos o bem, nós fazemos qualquer coisa para a salvação. Jesus fez o que ninguém poderia fazer para que você pudesse ter salvação. Ele morreu como um maldito. Essa é a mensagem da cruz. Por isso que tem 2 ladrões do lado dele. Só quem morria de morte de cruz era o cara maldito. Ele cometeu um delito deplorável. Foi tão horrível o que ele fez, que a morte que poderia agora condená-lo como uma morte feia, era uma morte com a tortura sendo exibido para todo mundo, que era a morte de cruz. Então quando morria-se de cruz, então olha, as pessoas que viam, falavam assim: nossa, o cara é tão maldito que não pode nem ter uma morte, vamos colocar, justa. E aí ele era levado para fora de Jerusalém, colocado no lugar chamado Sheol, ou Hades, que é um lugar fora de Jerusalém, no vale de Rimmon. E ali todo o lixo da cidade é queimado ali. E todos os malfeitores que eram condenados como malditos também era queimado ali. É por isso que Hades, ou Sheol, também tem um sinônimo de inferno. É neste lugar que a alma sem Jesus será queimada. Ainda não é no inferno. Será queimado no lago de fogo, porque o inferno, a morte, a besta, o dragão serão lançados junto com todos aqueles que não tiverem escrito no livro da vida no lago de fogo, junto com o inferno. Então ele se fez maldito para que eu não pudesse ter a morte eterna. Então ele já me elegeu, ele já me escolheu antes. E aí ele fala assim: olha, nós que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da salvação, então nós damos início aos passos dessa predestinação. Então eu já estou ele me escolheu antes, então eu já estou no caminho destinado à salvação. E agora, o que é que eu vou fazer? Nesse caminho chamado estreito, difícil. Irmão, como é difícil ser cristão. Como é difícil se manter vivo no caminho de santidade. Como é difícil fazer as escolhas certas. E agora o que eu faço? Então Paulo, cheio do Espírito Santo e orientando a igreja de Éfeso, ele fala: olha, agora você já está no caminho da salvação, você já está destinado, Deus já nos escolheu, nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Só que agora você precisa de algo muito poderoso para te manter fiel neste caminho. E aí Paulo fala bem assim: olha, agora nós, o versículo fala que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. Então no momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, pela palavra da verdade, pelo sacrifício vivo na cruz, pela salvação dos nossos pecados, nos dá uma nova vida, uma nova história, uma eternidade de poder e glória com Ele. Então ele fala bem assim: olha, agora você pertence à minha família, agora você pertence não como uma propriedade de produto e dono, mas sendo agora lavrado uma certidão de nascimento. Como diz também João capítulo 1, verso 12: todos quanto receberam, Deus deu poder de serem feitos filhos de Deus,
a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Então o mundo fala que todos somos filhos de Deus. Não. Infelizmente, não. Existem duas classes de pessoas na terra desde Adão. No Velho Testamento não está muito bem claro assim, porque a exclusividade era para o povo de Israel, como hoje a exclusividade de salvação primeiro de Israel e depois nós. Mas os povos que se achegavam a Israel, que queriam servir o Deus de Israel, então tinha um processo de iniciação para eles. O cara tinha que ser circuncidado, como todo judeu depois de Abraão, ao 8º dia tinha que ser circuncidado, que era a marca íntima que ele levava para dizer que servia a Deus. E aí tinha alguns preceitos que ele tinha que fazer, que era chamado de prosélito, aquele que é fora do judaísmo e agora serve o Deus dos judeus. Mas aí Jesus vem mostrar agora todo o plano de Deus, dizendo: olha, aquele que crê, aquele que acredita, agora ele se torna filho de Deus. Então existem as criaturas, tudo que é criado é criatura, mas aquele que entende que Jesus o escolheu, essa palavra que vai queimando, dizendo: eu preciso mudar, eu preciso melhorar, eu preciso de Deus, é o Espírito Santo já te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu voluntariamente o recebo, porque Ele me escolheu, então agora Ele me dá o poder de ser feito filho de Deus, Ele me adota. Então agora eu tenho todo o direito. Como que agora eu vou poder caminhar dentro dessa verdade? Então ele fala bem assim, Paulo fala: olha, agora você foi selado, você está marcado pelo Espírito Santo. Agora você tem um penhor da herança. Agora você tem algo que te marca diante de Deus, que Deus agora tem compromisso com você. E isso é muito gostoso, irmãos. Quando nós começamos a entender o poder das Escrituras, muda a nossa mente. Então o que o Senhor fez? Hoje nós não temos essa parte de selo, não é tão entendido, com tanta importância, mas você vai entender. Quando Paulo escreve essa carta para a igreja de Éfeso, ele vai falando com a igreja de Éfeso justamente tudo aquilo que eles entendiam. A gente está tendo os estudos aqui de sexta-feira e está muito bom, e é justamente dentro de alguns assuntos que a gente não consegue entender a Bíblia, porque a Bíblia não foi escrita para o português, a Bíblia ela não foi escrita para o latim, a Bíblia ela foi escrita para o povo judeu, do povo judeu alcançar todos aqueles que precisam ser alcançados. Mas a Bíblia ela foi escrita dentro de uma cultura, uma geografia, uma língua e um povo. Então tem coisas que são faladas na Bíblia que a gente não consegue entender com tanta facilidade, irmãos, por causa da nossa cultura, por causa do nosso entendimento. Foi como eu falei sexta-feira, no estudo, sexta, foi quarta, não lembro. Na outra sexta, né? Que essa sexta-feira a gente não teve aula. Se eu chegar para vocês e falar bem assim, vai ali na padaria e traz 10 médias, o que você vai trazer para mim? 10 pães, 10 médias, 10 pães. Qual é o mais tradicional de conhecer esse pão? Pão francês, ele é conhecido mundialmente. Mas eu vou falar assim, olha, traz 10 médias. Você não vai trazer 10 cará, que é chamado de pão doce. Se eu chegar lá na Bahia, qual eu passei 15 anos, e falar assim, me dá 10 média, eles não vão saber. Eu falo assim, o que é média? Agora se eu chegar lá e falar assim, me dá 10 pão de sal, pão francês. Então, de acordo com a geografia, tem a dicção, a fala, né? a cultura do lugar. Se eu chegar assim e falar assim, ô Serginho, coloca esse câmbio ali pra dentro. Eu falei o quê? A bicicleta, camelo, a bicicleta. Ele entendeu. Então, dentro das Escrituras também tem diversas, milhares de palavras, do qual a frase que foi escrita tem um entendimento local. E aí eu preciso me aprofundar para saber o significado.
para que eu possa ter entendimento. É por isso que diz João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto mais você se aprofundar, mais você vai conhecer. Então Paulo falou bem assim: olha, agora vocês foram selados. Mas o que é esse selado? Paulo estava falando no entendimento que eles tinham facilidade. Então Paulo está falando assim: vocês estão marcados. Como? Vocês estão marcados como uma carta. Vocês estão marcados com um sinete real. O rei ou uma autoridade, ele levava um anel. Geralmente o anel que ele levava na mão não era um anel de compromisso de matrimônio. Não, o rei casou e agora leva o anel do casamento. Não, ele trazia na sua mão o sinete ou o anel real. Esse anel real, dentro da cultura do rei, trazia uma imagem, ou o nome dele, ou a imagem de um animal, algum tipo de escrita que declarava quem ele era. Então toda a soberania deste rei, toda a soberania deste homem estava embutido na marca do anel na mão do qual ele carregava. Então quando ele... Hoje nós temos internet, mas naquela época tudo era cavalo, pombo correio, mensageiro. E algo que era de extrema importância, ou uma carta que era levada para outro reinado, seja ele de paz, seja ele de guerra, seja ele de qualquer notícia, o rei escrevia. Era bem possível que o rei não escrevia, quem escreveu o escriba ou alguém, né, da sua confiança, que estava ali para poder redigir as histórias dele, escrever. Ele mandava escrever, então escrevia. Fechava-se a carta, colocava-se ali no envelope, em algum papiro, em alguma coisa, fechava ele e pegava ou argila ou cera derretida, que era o mais comum, argila ou cera derretida, colocava um pouquinho ali entre as folhas, né, como uma cola, deixava um pouco saliente e pegava agora o anel e colocava em cima. Tirava, ficava ali a inscrição, a marca do anel, naquele pedacinho de argila, naquele pedacinho de cera. Quando esfriava ou quando a argila secava, não dava para poder abrir facilmente. Então colocava na mão do mensageiro. Alguém que abrisse ou violasse essa carta, ele era agora condenado à morte. Ninguém poderia abrir essa carta sem que antes chegasse ao seu destinatário. Quem poderia abrir era aquele que era a mensagem. Então, se o rei mandou para o outro rei, vamos colocar, o presidente da república hoje vai mandar uma carta lá para o presidente da Rússia, por causa dessa guerra. Então, se fosse naquele tempo, ou ele ia fazer aliança, ou ele ia mandar alguma mensagem, ele ia fazer a cartinha, ia mandar a mensagem e ele ia selar. Se acontecesse alguma coisa com a carta, aquele que estava levando era responsável pela carta. Se a carta tinha muita importância, então ia o mensageiro com escolta. Se a carta não tinha tanta relevância assim, geralmente era um ou dois que levava a carta. Mas a carta, o documento, só poderia ser aberto quando chegava na mão. Paulo estava dizendo assim, está dizendo, olha, vocês agora foram marcados com o selo de Deus. Vocês foram marcados com um sinal que ninguém vai poder tirar de você. Por onde você passar, eu agora tenho por obrigação de te olhar. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda amamenta, ainda que essa vez se esquecer, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eis que o seu nome está gravado na palma das minhas mãos. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, então você é selado, você é marcado. Ninguém pode tirar esse selo. Então o penhor do Espírito, o próprio Espírito de Deus, entra em você e permanece em você. Isso é tão forte quando Daniel ele está adorando ao Senhor.
3 vezes ao dia. E ali alguns homens fazem um complô contra ele, porque sabia que ele era fiel a Deus. E ele fala assim: olha, rei, baixe um decreto que alguém orar a outro Deus e não fizer alguma petição ao Senhor, que ele seja jogado na cova dos leões. Daniel, ele era totalmente íntegro ao Senhor, e ele continuava orando com o seu rosto voltado a Jerusalém, com o seu rosto voltado ao Senhor. Então escutaram a oração dele como de costume. Chegaram para o rei e falaram assim: rei, você não baixou um decreto? E ele falou assim: Daniel, Beltesazar, o homem que você trouxe em cativeiro, ele não está obedecendo. Daniel confirma que realmente orava ao Senhor. E Dário, ele fica muito triste, porque sabia o Deus do qual Daniel servia. Ele sabia o que Daniel fazia. Ele sabia do poder de inspiração, de interpretação da glória que Daniel carregava. E como baixou um decreto, não podia voltar atrás, porque era a lei dos medos e dos persas. Então ele tinha uma conexão. Então toda a palavra de um rei não volta atrás, que é a mesma palavra do rei dos reis, Senhor dos senhores, que é o do Hashem, que é o nosso Deus. Deus não volta atrás na palavra dele. O que ele fala, ele cumpre. Jogaram Daniel para que ninguém, Ananias, Misael e Azarias, que eram os seus amigos, que era conhecido também como Sadraque, Mesaque e Abednego, não pudesse ali na hora brigar com os soldados e tirar a pedra. Então eles colocam a argila num lugar, na fresta ali da pedra, entre o buraco, e ele coloca, Dário, o seu sinete, ele coloca a sua marca. Se alguém violasse, se alguém tirasse, deslocasse a pedra, ele morria. Assim também fez a mesma coisa quando Jesus morre. José de Arimateia prepara o corpo, coloca na sepultura, e aí os fariseus falam bem assim: olha, coloca soldados na porta, coloca o teu selo na porta, porque eles falaram que ao 3º dia Jesus vai ressuscitar. Então, como ele não vai ressuscitar, para não fazer um teatro, coloca o teu selo lá. Porque se agora ele fez alvoroço, imagine se falar que ele ressuscitou, o que não faz? Coloca o selo de Herodes. Ninguém pode tocar sem que eu mande. E ficou selado. Esse é o poder do selo de um rei. Esse é o poder do selo de alguém que tem extrema e suprema autoridade. E ele está falando assim: agora ele é o seu penhor. Penhorar. A autoridade de uma penhora. Quando você faz um penhor, você está dizendo: olha, estou te dando isso, porque eu tenho autonomia de receber no tempo certo. Muitas vezes a gente faz financiamento. Alguns financiamentos ou, sei lá, contratos, eles exigem um avalista e exigem também um fiador. Um avalista que vai ver o contrato, o valor do contrato, e um fiador, que se alguém não pagar, aquela pessoa que assinou como fiador paga. E muitas vezes ele ainda fala bem assim: olha, o que você tem de valor? Eu vou pegar como penhora. Então você vai me dar como garantia de receber de volta. Esse é o poder do penhor. Você penhora sabendo que você vai receber de volta. O que Paulo está falando aqui, o que Deus fez com você, foi te selar, te marcar, para te ter totalmente para Ele. Olha, você vai estar andando na terra, você vai estar fazendo as coisas, mas eu te garanti uma herança. Eu vou cumprir com a minha palavra. Está aqui, que é o penhor da nossa herança para a redenção, da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Não é só uma escolha, não é só uma eleição. Aquele que te escolheu, ele se comprometeu em te proteger, ele se comprometeu em fazer com que as promessas que ele liberou sobre a tua vida sejam concretizadas. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Então não é só simplesmente você agora se tornou um cristão, um crente, não é simplesmente somente a igreja, não, é muito maior. Olha o
falou que você tem Ele mesmo, colocou algo dele, dizendo: ei, eu estou me comprometendo com você. Ei, eu estou me comprometendo. Talvez você fale bem assim: nossa, tem acontecido coisas esquisitas comigo. Nossa, parece que a minha vida só tem derrota. Nossa, parece que só tem desgraça. Nossa, parece que só tem desesperança. Por isso que Ele nos advertiu dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Por que que nós passamos por essas aflições? Porque nós ainda temos nessa carne a semente adâmica. O homem pecou no início, foi expulso do Éden, e depois disso toda a terra foi ferida de maldição. Por causa deste pecado de desobediência, todos nós estávamos destituídos da glória. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então estávamos separados, condenados. E aí Ele faz o plano de salvação, trazendo o Cordeiro, o único e verdadeiro, para que morresse pelos nossos pecados. É o Evangelho da salvação. Eu sou pecador e preciso da remissão dos meus pecados. Alguém morreu, fez a substituição, e aí Ele me escolhe. E aí agora Ele fala assim: ei, eu não vou deixar você só caminhar naturalmente, eu vou te selar. Ele está falando assim: ei, você tem um destino. Nós cantamos isso aqui. Você me deu um destino. Você me deu cajado, você me deu um pão. Para onde eu irei, se só tu tens a palavra de vida eterna? Então Ele me deu um destino, Ele me deu um caminho. Só que dentro deste caminho Ele sabe que vai ter aflições, vai ter problemas, porque é ali que Ele vai provar a nossa aliança com Ele. E Ele falou assim: ó, você está marcado, você tem um destino. Se alguém tocar em você, se alguém quiser violar o selo que eu coloquei sobre a tua vida, eu vou matá-lo, eu vou destruí-lo. É por isso que em Isaías falava assim: ai daquele que toca na menina dos meus olhos, ai daquele que toca no meu ungido, ai daquele que faz mal, porque aparentemente está fazendo mal, mas ai daquele. Ai daquele. Só que tem outra condição também, irmãos, que muitas vezes nós rompemos este selo voluntariamente. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16 fala bem assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Então eu sou a casa, eu sou marcado. E Paulo vai dizendo para os coríntios: olha, quem destruir este templo, ele também destruirá essa pessoa. Mesmo que eu sou selado, mas se eu quiser tirar este selo de sobre mim, tirar essa marca de sobre mim, eu vou andar assim a marca, e ainda serei destruído. Porque a ira dele vem sobre os filhos da desobediência. E ele precisa fazer com que essas coisas aconteçam, para que o temor volte aos nossos corações. Então todas as coisas que Ele precisa me dar, já está garantido para mim. Então você não está sozinho. Ele vai te dar todos os recursos que você precisa, para que você possa alcançar a vida eterna. Então se você não tem paz, Ele vai te dar paz. Se você não tem sabedoria, Ele vai te dar sabedoria. Se você está precisando de uma resposta, Ele vai te dar a resposta. Se você precisa de um milagre, Ele vai te dar um milagre. Se você precisa de uma porta aberta, Ele vai abrir a porta. Se Ele precisar fechar a porta que está te atrapalhando, Ele vai fechar a porta que está te atrapalhando. Ele fala bem assim, ó: nos abençoou, verso 3, com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Tudo está disponível para nós. Tudo que você precisa para poder encontrar com Ele.
Ele veio como cordeiro, morreu na cruz. Tem esse intervalo que nós ainda iremos preencher com alguns versículos, mas ele volta agora como um leão. Ele volta agora esmagando o inimigo, destruindo, rugindo. Você já viu como é que um leão se porta numa savana? Ele não chega como um gatinho. Aonde ele chega, ele destrói. É assim que vem Jesus, colocando ordem na bagunça que nós fizemos. Para eu poder chegar e encontrar com ele assim, eu preciso dele mesmo, que é o Espírito Santo, que vai me conduzir, que vai me dar força. Sabe, naquele dia que você amanhece querendo morrer, aí daqui a pouco vem um versículo, vem uma mensagem, alguém te liga, alguém te manda mensagem, aí fala assim, nossa, o Senhor falou comigo, aí volta a vida novamente, volta a convicção novamente. Sabe aquele dia que você quer desistir de tudo, aí vem alguém, sei lá, um pássaro voou na tua frente, pegou alguma coisa e fala, nossa, até o pássaro tem atitude. Aí você levanta e tem atitude. É o Espírito Santo, você está marcado, e o Espírito Santo tem a responsabilidade de te levar selado até o dia do encontro. Olha, veio dele e volta para ele. É por isso que o Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Paulo viu isso na intimidade dele com o Espírito Santo. Ele falou assim, ei, o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe como? Vou interpretar mais ou menos o que o Espírito Santo fala. Ele mesmo está levando a carta, porque ele mesmo me selou. Nossa, a bagunça que eu fiz. E aí, eu estou cheio de problema, eu estou, sabe, tem hora que eu estou querendo desistir, eu estou querendo aquilo, eu estou querendo. E aí ele começa agora, pai, só mais um pouquinho. Não mata ele agora não. Não desista dele agora não. Espera só mais um pouquinho, eu vou levá-lo novamente até as tuas mãos. Aí é naquele momento que você está querendo, sabe, desistir de tudo. Aí vem um poder, uma esperança. Obrigado, querido. Chegou agora de viagem, já está trabalhando. Ah, meu Deus do céu. Aconteceu algo diferente. Chegou quietinho. Chegou quietinho, até o semblante dele está diferente, ó. Ele está falando assim, eu vou levar até o Senhor. E aí na hora que ele te mostra algo, ele te toca, e aí vem a palavra novamente, você chora novamente por ele, você se quebranta novamente por ele. Jesus contou uma parábola de insistência do Espírito Santo, dizendo, olha, um certo homem, um certo fazendeiro, ele estava passeando pela sua lavoura lá, e ele viu uma figueira, e viu ela toda frondosa, e foi lá para ver se pudesse ter algum fruto, porque quando a figueira está toda frondosa, é porque tem figo. Jesus amaldiçoou uma figueira, porque ele chegou lá para comer, que estava com fome, e ela estava bonita, e não tinha fruto. Jesus falou, a partir de hoje você não vai dar mais fruto, seca-se. No outro dia os discípulos passaram e ela estava seca. E aí Jesus conta essa parábola dizendo, olha, um homem veio, e quando ele veio todo ansioso para comer um fruto da sua árvore, não tinha nada. Ele chamou um dos seus servos e falou assim, corta ela agora, derruba ela. Ela está ocupando um tempo, um espaço, não está aproveitando nada. Aquele servo, ele fala assim, Senhor, me dá mais um ano, eu vou novamente preparar a terra, eu vou adubar as suas raízes, eu vou irrigar, por favor, me dá mais um ano. Se daqui um ano eu fizer tudo isso, o Senhor voltar e não achar fruto nela, faça conforme o seu querer, mas me conceda mais um ano. É a persistência do Espírito Santo ao teu respeito. É a persistência de alguém que te ama. Ele poderia muito bem falar, se você quer ir embora, vá embora. Você quer sair da minha presença, saia, porque ele sabe que não existe salvação fora dele. Ele poderia muito bem falar assim, não, você quer isso, então faça. Mas mesmo assim ele continua insistindo com a tua vida. Mesmo assim ele continua insistindo com a tua história.
mesmo você imperfeito, mesmo você com todas as suas lutas, Ele entregou o dele mesmo, ou o seu próprio Espírito, e te selou, te marcou, a ponto que nem o diabo pode te tocar. Salmos 91 fala sobre isso. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. A mortandade, a peste, a maldição, porque você tem um selo, você tem uma marca. Não é uma marca, irmãos, uma tatuagem que pode sair hoje com um laser, que dependendo da tatuagem as pessoas vão te classificar o que você é. Um policial consegue identificar algumas tatuagens. Algumas pessoas sabem, mas mesmo assim essa tatuagem ela pode sair. A pessoa pode raspar a pele, fazer uma cirurgia e apagar, mas a marca que Deus colocou em você, homem nenhum, cirurgia nenhuma, pecado nenhum pode apagar. Até mesmo o seu pecado não tem poder de apagar a marca. Porque o teu pecado, se você se arrepender, Ele te perdoa, a marca não sai. Agora, se você morrer no seu pecado sem arrependimento, no dia do julgamento essa marca sai. Porque ninguém pode ir para o inferno com a marca do amor de Deus. Quem for para o inferno estará ausente do amor de Deus. O amor de Deus cessa quando um homem desce ao inferno. Ele não vai amá-lo mais. Esta marca que você tem é o poder de você permanecer fiel. Olha o valor que você tem. Olha o valor que você tem. Você foi predestinado, você foi eleito. Você não precisou agora se associar a se filiar a algum partido político. Você não precisou agora se filiar para ser um vereador, para ser eleito pelo povo, um deputado, um senador, um presidente, como eu disse, esse ano de eleição. Mesmo sem você saber, Ele te escolheu, Ele te chamou. Então daqui para frente é com você. Então Ele te selou, ninguém pode te tocar. E se você ainda não tem essa certeza, Cantares de Salomão, capítulo 8, fala sobre isso. Ele fala bem assim: coloque o meu selo sobre o teu coração. Coloca o meu selo sobre o teu braço. Nós falamos muito isso, principalmente nos convites de casamento. Muitos convites de casamento cristão. Coloque esse verso de Cantares de Salomão, capítulo 8. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu vou ler aqui junto com você, Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 6, que fala bem assim, ó: põe-me como um selo sobre o teu coração, como um selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura é o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-los, ainda que alguém desse todos os seus bens, ou os bens da sua casa, por este amor, de todo, ou seria de todo desprezado. Quando eu entendo que eu sou marcado por Deus, quando eu entendo que este selo agora está sobre mim, não é mérito teu, não são as tuas consequências, porque você agora é quietinho, você é fiel, não. Ele sabia que você sem este selo, você se perderia. Ele sabia que se ele não colocasse esse selo sobre a tua vida, não adiantaria muita coisa, você não teria a identidade dele sobre a tua mente. Então Ele tirou de dentro dele o seu próprio Espírito, para que você pudesse ter as convicções e a importância dele no reino. Você não é importante para Ele por aquilo que você faz. Você não é importante para Ele porque você veio de uma família rica ou de uma família pobre.
Você não é importante para Ele se você é alfabetizado ou não alfabetizado. Você não é importante para Ele se você é paciente, tolerante ou se você é intolerante. Você não é importante para Ele se você se acha bonito ou porque você se acha feio. Tem gente que se acha importante porque se acha bonito. Tem gente que se acha importante porque se acha feio. Então, pelo fato de ele se achar feio, ele acha que tem que ser aceito por todo mundo. Pela pessoa se achar bonita, ele acha que tem que ser aceito por todo mundo. Deus, Ele não te aceita ou te recebe por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. Se você é pobre ou se você é rico, isso não faz nenhuma diferença para Ele. Mas aquilo que você é a mesma coisa que um pai, irmãos. Eu tenho 2 filhas que acabaram de chegar. Nunca mais eu deixo viajar sozinho, eu acho. Ô casa que ficou gigante, meu Deus do céu, se eu soubesse tinha ido. Tem a Fernanda e a Ana Luísa. Uma ganha mais dinheiro que a outra. Só que uma é mais inteligente que a outra. Uma é mais esforçada do que a outra. As 2 são quase mesmo, não tem muita coisa não. Mas quando eu olho para a Fernanda, eu não olho ela maior do que a Ana Luísa. E nem olho a Ana Luísa maior do que a Fernanda. Eu olho para as 2 sendo totalmente diferentes, como as minhas filhas. Amém. Eu não amo mais uma e menos a outra. É lógico, né? Tem hora que parece que a gente está mais perto de uma do que da outra. Eu brigo mais com uma do que com a outra. A Fernanda sempre fala que eu cubro mais a Ana Luísa, que eu dengo mais a Ana Luísa. E é mentira. Só que quem fala mais que eu te amo é a Fernanda. Aí, tá vendo? A Ana Luísa é mais ou menos assim: pai, faz o Pix. A Ana Luísa primeiro, bom dia. A Fernanda primeiro, bom dia, pai, te amo. E mesmo assim não muda. Quando Deus Ele te olha, não te olha por aquilo que você tem, por aquilo que você faz, mas porque você é filho dele. Porque Ele te ama. Ele não me ama mais porque eu sou pastor dessa igreja e te ama menos só porque você faz parte dessa igreja. Ele me ama e te ama na mesma proporção. Tem filhos que vão ser mais, tem filhos que vão ser menos, mas não vai deixar de ser filho. E Ele te marcou com poder. Você já percebeu que por onde você anda, se você andar em qualquer lugar, você é perseguido por Deus? Teve um dia que um pastor, ele estava muito traumatizado com ele mesmo, doido, e ele deu um basta no ministério, deu um basta no casamento, deu basta em tudo. Ele falou: a partir de hoje eu vou ser o pior desgraçado da terra. Ele falou: já que eu já abandonei igreja, já abandonei casamento, já abandonei família. Ele foi para um lugar de prostituição. Foi para uma boate onde tinha várias pessoas lá que depois poderiam ser pagas. E ele falou: já que eu estou, agora eu vou desgraçar a minha vida. E ele foi para a boate. Sentou lá no fundo da boate. A luz meio tom, né? Meio iluminado. Sabe aquele ambiente de pecado mesmo? E aí a moça dançando. E aí daqui a pouco ele falou: agora não sei se eu bebo. Faz tantos anos que eu parei de beber. Se eu o primeiro gole eu vou embebedar, aí vai ficar feio. Mas se eu tomar refrigerante aqui também vai ficar mais feio ainda. Eu estou nesse ambiente de tomar refrigerante, então eu vou tomar alguma coisa leve. Levantou a mão e a moça que estava dançando veio até ele, que ele ia pedir uma bebida e possivelmente ele ia chamá-la para depois fazer qualquer tipo de coisa. Na hora que a moça chega e ele estava um pouco isolado, que olha para ele, a moça fala assim: pastor, o senhor veio aqui para me salvar, pastor.
Eu passei a manhã toda orando no meu quarto, porque eu não queria mais viver essa vida de prostituição. Eu não aguento mais viver essa vida. E eu pedi para Deus me dar um sinal. E o Senhor veio como um sinal de Deus. Ele gritou: "Ah! Eu não consigo nem pecar." Você pensa que Deus não vai no centro? Você pensa que Deus não está numa biqueira? Você pensa que Deus não entra dentro de um prostíbulo? Algumas pessoas falaram: não, ele fica só até a porta. Mentira, ele vai até o inferno por você. Ele entra em qualquer lugar, porque todos os lugares pertencem a ele. Até o inferno é dele. A chama do inferno é dele. O Hades é dele. O lago de fogo é dele. Satanás pertence a ele. Ele que é dono de Satanás. O universo é dele. Talvez você está se sentindo assim, mas você está selado pelo penhor. Ele disse para você: eu vou estar contigo até no dia de eu te encontrar. E quando o Cantar de Salomão fala: coloca agora este selo, ele está dizendo assim: agora entendimento. Coloca a minha marca sobre você. Deixa essas labaredas de amor voltar a te incendiar. Porque quando você entender que eu te amo, você também vai entender que você me ama. E aí aquele que der qualquer coisa para tirar esse amor vai ser desprezado. A Bruna Carla agora está sendo criticada em rede social por causa de uma atitude cristã que ela teve. Ela está sendo desprezada, mas o amor dela com Cristo está realçado. Ainda que alguém te ofereça algo, por causa deste amor em Cristo, nós iremos desprezar. É por isso que agora voluntariamente eu coloco a marca de entendimento em minha alma, em minha vida, porque agora eu sei que eu sou eleito, eu sou escolhido, Ele morreu por mim, então Ele é digno agora da minha atenção, Ele é digno do meu entendimento. Se você puder fechar os teus olhos. Aleluia. Aleluia.